Conexão Brasília, Diego Amorim segue aqui conosco. Hoje a gente tem um convidado para participar aqui do quadro, né, Diego? É isso, Nonato. Hoje o assunto não poderia ser diferente. É a decisão da Câmara dos Deputados ontem pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Está na linha conosco para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto o deputado federal Gilson Marques, que é do Partido Novo de Santa Catarina. Deputado, bom dia, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, eu que agradeço. Sempre uma ótima oportunidade de conversar com vocês. Deputado, ontem a votação em plenário foi de 277 votos favoráveis à manutenção da prisão do Chiquinho Brazão e 129 votos contrários. O senhor, inclusive, votou favoravelmente à manutenção da prisão do seu colega de Câmara. Antes disso, 2 semanas atrás, lá na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor verbalizou o pedido de vista, que era mais tempo para analisar o processo. A votação dele ontem foi considerada apertada, só 20 votos a mais do que o necessário para manter a prisão. E a gente ouviu, deputado, nos últimos dias, nos bastidores aqui em Brasília, que a Câmara queria usar esse caso para mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente para o ministro Alexandre de Moraes, sobre a prisão de parlamentares. Eu pergunto ao senhor, não soa, no mínimo, estranho para a sociedade, para o senso comum, para o nosso ouvinte que está acompanhando agora o jornalismo da Nova Brasil FM, usar um caso como esse para mandar recado para outro poder? A gente está falando de um deputado acusado de participar de um homicídio, né, com repercussão internacional. Deputado? Oi. Estão me ouvindo? Sim, o senhor ouviu a pergunta do Diego? Eu ouvi. Sim. Agora sim, deputado. Eu não... Posso responder? Por favor. Por favor. Tá, olha só, eu não posso saber qual é a motivação de cada parlamentar, que provavelmente cada um tem a sua. Mas eu não acho que é simplesmente um recado. Acho que é meio raso isso. Alguns argumentos pela votação contrária não é simplesmente um recado, mas sim uma exigência do cumprimento da Constituição, da formalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da proteção constitucional, das prerrogativas parlamentares. Então, falar que é só um recado, eu acho que é ruim. E, de fato, teria essa sensação ruim que você está falando. Mas os argumentos para ser contra a manutenção da prisão, eles têm, de certa forma, fundamento, porque, de fato, existe uma discussão muito grande envolvendo esse tema. Se você pegar aqui alguns, por exemplo, esse fato ocorreu anteriormente ao mandato dele. Ele não é uma proteção ao mandato porque é um fato que não é relacionado à atividade parlamentar. Não teve discussão, se teve, não teve flagrante, não é em relação ao assassinato, sim a obstrução de justiça. O flagrante foi convertido em preventiva. As jurídicas que de fato são discutíveis, entendeu? E o senhor acha que foi uma votação muito mais apertada do que se esperaria nesse caso, ainda assim? Não, eu não espero. Eu esperei que fosse, inclusive, tivesse o risco de liberarem ele. Tanto que eu pedi de vista, fui criticado por inúmeros órgãos de imprensa, injustamente, tanto que meu voto foi para manter ele. Ao contrário do que o mainstream achou ou presumiu, o pedido de vista era a única forma de garantir a prisão dele. Porque senão, caso contrário, em tese, ele poderia ser solto já há 15 dias atrás. Então, é um absurdo pensar o contrário, porque o Brazão seria o único preso do Brasil, aliás, do mundo, que gostaria de retardar o seu próprio julgamento. Tem que ter pressa em votar, em julgar os bandidos, assassinos, corruptos que estão soltos, e não ter pressa em apreciar aqueles que já estão presos. Essa pressa é por quê? Só porque ele era deputado? Então é uma inversão total de valores. Então lá no meu pedido de vista, há 15 dias atrás, a minha sensação é que é ao contrário, haveria o risco de soltá-lo já naquela época. Agora, o deputado,
por aquilo que o senhor está acompanhando aí com seus pares também em Brasília, pelo ambiente, caminha-se para uma cassação do Chiquinho Brazão ou é cedo para falar disso? Não, acredito que com relação à cassação dele é meio que unânime, né? Porque esses fatos, os anteriores, os meios de mérito e de prova já são suficientes. A discussão, e aí eu confesso inúmeras dúvidas, é com relação ao procedimento que deveria ser adotado para a prisão. Mas a análise de mérito, se você pegar todas as argumentações da maioria da oposição, é realmente sim, no sentido de criticar o procedimento. Até o foro, até a competência, a defesa bateu muito nisso, de que não seria o STF o órgão competente para julgar. E, de fato, isso é uma anomalia, porque, digamos que de fato seja ilegal, considere isso. Para quem que o Brazão recorre? Uhum. Então, de fato, a decisão da Câmara, ela precisa ser tomada com seriedade e não só com o coração, né? Com a... Uhum. O novo partido do senhor entrou com esse pedido de cassação que vai ser analisado pelo Conselho de Ética da Câmara, não é isso, deputado? Isso, que deveria ser o procedimento correto. É interessante porque essa denúncia já está desde 2019, como eu disse, do irmão dele, e até hoje não se tomou atitude concreta. E como eu disse, eu já esperava ser apertado até a soltura dele, porque a Câmara e o Senado são extremamente corporativistas. Pegar o histórico de comitê de ética, você vai ver que é raro quando alguém é julgado e realmente condenado, cassado e absolvido. Eu fui o relator, por exemplo, do caso da Flor de Lis, senti na pele como isso é na pressão. É muito grande a pressão interna corporativista, mas enfim, a gente tem que furar essa bolha e tentar retirar esses privilégios, a exemplo de foro privilegiado. O assassinato, a obstrução de justiça tem a ver, obstrução de justiça no caso sim, mas o assassinato tem a ver com a atividade parlamentar. Por que ele tem que ter foro privilegiado? Por que a Câmara tem que votar um crime de assassinato desvinculado ao mandato em exercício? Então, são esses privilégios que para mim não fazem nem sentido. Deputado, é bom o senhor tocar nesse assunto que o senhor dizia aí do espírito de corpo da Câmara dos Deputados, porque ontem, no início do dia, Brasília acordou ontem com a temperatura, com o termômetro, indicando uma possível soltura do deputado Chiquinho Brazão. O que o senhor consegue dizer para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil, o que aconteceu no dia de ontem nos bastidores? O que o senhor ouviu, o que o senhor percebeu? Qual foi o pulo do gato aí para que essa coisa virasse e os deputados votassem, mesmo numa votação apertada, pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão? O que pegou? Eu acho que essa sensação, enfim, é porque depende do meio que você está, mas eu já estava sentindo, como eu disse, que a tendência era soltá-lo desde o início. E eu acho que está com uma pequena margem ou para um lado ou para o outro. Alterou um pouquinho a mídia e a exposição foi os fatos ocorridos no final de semana envolvendo o Twitter, Elon Musk, Alexandre de Moraes. Então isso trouxe uma raiva, uma insatisfação de um órgão incomum, que é o STF. Então, em virtude dessa celeuma envolvendo o Twitter, o X e o Alexandre de Moraes e o STF, deu aso a uma aceitação maior na tese de soltura do Brazão, em virtude dos inúmeros abusos que o STF vem tomando. E esse seria mais um deles. Ô deputado, o senhor acha que está na hora de rever essa relação do Legislativo com o Judiciário, notadamente com o Supremo Tribunal Federal? Seria necessário a gente, de algum modo, botar regras para que cada poder possa exercer a sua função específica? Qual é a impressão que o senhor tem dessa relação? É interessante porque sempre se criticava de que na legislatura passada
havia um confronto entre os poderes, que eles estavam em conflito, e era uma verdade. E eu sempre dizia que eu não achava ruim não eles estarem em conflito. É óbvio que o ideal seja uma cooperação, uma independência. Mas agora nós estamos no sentido contrário, muito mais parece estar em conluio, em harmonia, uma terrível harmonia. E isso, óbvio, é ruim. E o fato de ter ou não ter regras, pouco importa se elas não são respeitadas. Hoje já existem várias regras. A regra básica é o legislativo legisla, o judiciário julga. Se você pegar essa frase primária, por si só ela já está desrespeitada em vários momentos. Então, de nada adianta você fazer uma regra que institucionalmente é desrespeitada por um poder e o outro fica omisso. Infelizmente é isso que nós temos por enquanto. 7h22, esse foi o deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, conversando ao vivo aqui no nosso jornalismo da Nova Brasil. Deputado, muito obrigado pela conversa, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço, estou sempre à disposição. Boa, Diego Amorim, Obrigada. trazendo aí o deputado como nosso convidado hoje, e importantíssimo ouvir, porque é o day after, né, dessa decisão tomada ontem pela Câmara, mas como você bem destacou, havia todo um ambiente de possibilidade de soltura do Brasão, algo que não se concretizou. Imagino também toda a celeuma e a repercussão que tomou esse assassinato da Marielle e do Anderson Gomes, ia ficar muito feio para a Câmara, né? Com certeza, Nonato. É isso, obrigada, Diego, até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem resumo musical da semana. Sextou, hein, amanhã. É verdade. Gostamos. Já vai aquecendo aí. 7h24. Até lá.